Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O Palmeiras, além de estar estreando na Copa do Brasil, também teve outras estreias à noite. A do Hendrick com a camisa 9, do Luiz Guilherme pelo time profissional, do John como titular e do Richard Rios em casa. Começamos a competição com o pé direito, o time venceu o Tombense por 4-2. Abel estava punido, recebeu um efeito suspensivo antes do jogo e pôde comandar o time do banco. Mandou a campo Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan, Menino, Zé Rafael, John, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. O jogo começou intenso, antes dos 10 minutos o Palmeiras já tinha chutado umas 3 vezes com perigo a gol, mas aí aos 10 a gente tomou aquele susto, uma bola mal rebatida para a entrada da área e acabou sobrando pro Friso lá, Matheus Friso, que abriu o placar numa pancada. Teve gente que considerou mão mole do Everton. Eu achei um chute até que defensável, mas foi muito forte, então acho muito longe de ser uma falha. O Palmeiras estava bem, mas parecia cansado, meio disperso. Mas mesmo assim, depois do gol voltou com tudo, foi para cima, o volume de jogo estava excelente. Aí aos 36 Vanderlan roubou a bola, tocou pro menino, e o menino, de fora da área, marca um golaço, quase no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro. O VAR entra em ação e começa a procurar problema no nosso gol pela primeira vez no jogo, o que aconteceu o jogo inteiro. Não encontraram nada e confirmaram o lance. Continuamos em cima, aos 40 o John sofreu uma pancada, mas só que sobrou a bola pro Vanderlan, o juiz deu vantagem e ele cruzou pro Flaco ganhar de cabeça e anotar o terceiro gol dele em 3 jogos. E a segunda assistência do Vanderlan na noite. Mesmo após a virada, a gente continuou buscando ataque, criando bastante. E apesar de alguns poucos erros defensivos, como no gol, a gente podia ter ido pro intervalo com um placar muito maior. A gente voltou um pouquinho desatento, meio administrando a posse, mas deixando alguns buracos. Aos 16, Breno e Navarra entraram no lugar de Hendrick e John. A gente seguiu controlando o jogo, mas estava pecando muito no último passe. Aos 24 entraram o Richard Rios e o Giovani no lugar do menino e do Dudu. E logo de cara o Rios fez uma bela jogada, passou para o Giovani e recebeu de volta ali e arrematou de primeira, mas passou muito rente à trave. Por pouco não saiu o gol. Aos 31 saiu a última substituição, saiu o Flaco da entrada do Luiz Guilherme. Também não demorou para mostrar o motivo da oportunidade, quando na primeira chance ele já arrancou pela esquerda, deixou o marcador para trás, cruzou na área com perigo. 2 minutos depois também fez uma boa jogada pela direita com o Rocha, que acabou chutando na defesa. Aos 40, Navarro recebeu do Breno, foi derrubado dentro da área, o VAR analisou, não conseguiram deixar de dar o pênalti. Convertido pelo Gomes com maestria, batida alta e forte, quase no ângulo. Mas não deu nem tempo de comemorar, porque aos 43 o Bruno viu uma falta inexistente do Zé Rafael no Marcelinho, porque nem tocou. O Egídio cobrou na área, na direção de 2 jogadores impedidos. O Gomes, obviamente, cortou a bola, porque independente do cara estar impedido, ele tem que cortar. E o mesmo Marcelinho pega a sobra e chuta no ângulo, sem chance pro Everton. O auxiliar assinalou corretamente o impedimento, mas o VAR chamou, e porque na opinião deles os 2 caras impedidos que receberam o cruzamento e foram disputar a bola não atrapalharam a defesa. Então aos 47 o gol foi validado, ou seja, 2 erros, né? Primeiro na execução da regra do impedimento e o segundo porque o VAR chamou num lance interpretativo. Então só o Palmeiras pode ser prejudicado com gol impedido até com o VAR, é impressionante. Aí o Palmeiras se lançou ao ataque com tudo. Aos 52 o Breno cruza na área. O Gomes, que estava de atacante, escora a bola para trás. O Navarro entra de voleio fazendo um golaço. Mais uma vez o VAR, agora tentando invalidar mais um gol nosso. Bruno vai para a imagem e confirma o gol. A gente seguiu em cima tentando ampliar e aos 57, último lance do jogo, o Rios vai bem pela direita, cruza rasteiro para o meio da área. Luiz Guilherme entra sozinho, livre, para fazer o que ia ser o 5º gol. Primeiro dele como profissional, mas ele mandou por cima do gol, infelizmente. E apesar de alguns erros, o saldo da partida foi positivo. A gente conseguiu suprir muito bem os desfalques. Recuperamos alguns jogadores que não estavam vindo tão bem. Estamos consolidando alguns outros e testando quem precisa receber mais oportunidades. O time do Tombense não é fraco, que nem estava todo mundo esperando.
Eles estão se reforçando muito bem para a disputa da Série B. O Matheus Friso mesmo levou muito perigo todas as vezes que ele arrematou contra o nosso gol. O Everton não conseguiu encaixar nenhuma. O Fernandão também ganhou a maioria das disputas. Pelo que a gente viu dos outros jogos dos rivais, era bem provável que eles arrancassem uma vitória e empate de todos os outros favoritos. Aí algumas considerações individuais. O Everton, uma partida segura, tranquila. O primeiro gol foi defensável, mas sem falha, e o segundo sem chance. O Marcos Rocha fez uma partida segura, apareceu bastante no ataque, não sofreu nada na defesa. O Gomes foi um pouquinho estabanado no primeiro lance de gol, mas o Luan estava mais inteiro que ele até, mas compensou bastante depois, foi premiado com um gol no pênalti muito bem batido e uma assistência. O Luan foi muito seguro defensivamente, ele sofreu bastante com o Fernandão, mas mesmo assim ele acabou indo bem e a saída de bola dele foi perfeita. O Vanderlan foi a melhor partida dele pelo Palmeiras, ele corrigiu aquela falha defensiva que ele estava tendo e ofensivamente ele sobrou 2 assistências para conta. O Zé dominou o meio campo, foi muito seguro, deu uns chutes perigosos, inclusive ele bateu uma falta muito bem. O menino jogou muito bem, marcou, saiu para o jogo, não teve aqueles apagões que a gente às vezes ficava assustado. Fez um golaço, apareceu bem na frente em outras oportunidades, além de ter virado o homem da bola parada e bateu todas as bolas paradas muito bem. O John John estreou bem como titular, tava um pouquinho nervoso, parece, mas foi se soltando, ele deu um dinamismo diferente para o meio campo, ele tem um estilo diferente dos outros, ele merece mais oportunidades que pode vir a ser muito útil. O Dudu fez umas boas jogadas, saiu alguns dribles, fez umas arrancadas, chutou a gol, mas fez uma partida boa, nada de excepcional, mas boa. O Henrique apareceu bastante, brigou muito, arriscou bastante, infelizmente não fez gol, mas foi uma partida muito boa. Na minha opinião, ele ainda sofreu um pênalti que foi ignorado, mas foi bem. O Flaco foi bem de novo, mais um gol, pivô, deu combate, apareceu para receber. Deu uma caída no fim, já estava parecendo meio cansado, até ele foi substituído na sequência. O Breno Lopes estava fazendo uma partida mediana, não tinha nenhum destaque, mas aí ele arrumou um passe lá pro Navarro que saiu o pênalti, e foi dele o cruzamento pro Gomes escorar a bola no quarto gol. O Navarro entrou bem, movimentou bastante, às vezes como 9, às vezes meio recuado, alternando bastante com o Flaco. Tentou bastante até a hora que ele sofreu o pênalti e no fim ele foi premiado com uma bola açucarada ali do Gomes e fez um golaço de voleio. O Giovani, logo que ele entrou, ele apareceu bem, ele cruzou uma bola para o Rios muito boa, que o Rios quase marcou, mas foi só também, foi bem apagado. O Rios entrou bem, correu bastante, marcou na frente, arrancou, quase marcou um gol no primeiro lance dele após tabelar com o Giovani, tá surpreendendo positivamente. O Luiz Guilherme entrou muito bem, nem pareceu que era a estreia dele como profissional, partiu para cima, driblou, abriu espaço, cruzou, bastante personalidade, quase marcou no finalzinho, mas tudo bem, não apaga a boa atuação que ele teve. O Abel, eu gostei da mudança no meio, ele arriscou e foi positivo, armou o time bem, eu gostei muito das substituições, porque foram exatamente as que eu estava pedindo ali no fim do primeiro tempo. Se tivesse a opção do Arthur, seria a minha opção no lugar do Breno Lopes, mas de resto, ele era exatamente os jogadores que eu queria ver em campo também. E como eu falei, então o saldo foi positivo, apesar das polêmicas, apesar de sofrer um gol logo de cara, o time muito cascudo, reverteu o placar com facilidade, não desesperou. E agora é esperar o jogo de volta. O retorno vai ser bem na mesma semana que a gente vai ter um jogo contra o nosso rival. Mas a gente construiu um resultado positivo, a gente está com uma gordura ali para queimar. Então não tem motivo para desespero. E o próximo jogo do Palmeiras vai ser agora a estreia no Brasileirão. Vai ser contra o Cuiabá no sábado às 16 horas no Allianz. E os ingressos já estão à venda. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!